Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Como sempre ocorre, sexta-feira, dia 1º de julho, nós fazemos um balanço de como foi a semana, os principais fatos dos mercados, das economias. E antes eu gostaria de lembrar que maiores detalhes vocês encontram no texto escrito resumindo a semana. Aqui fazemos um extrato. E fazendo um extrato, eu diria que a semana começou ainda sob grande influência do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e isso significa dizer que tensões prosseguiram nos mercados no correr do período, portanto, tivemos uma recuperação. A segunda-feira foi ainda muito fraca, mas o restante do período foi todo ele de alta. Governos e bancos centrais de diferentes países produziram notas importantes sobre flexibilização monetária e algumas declarações contundentes, como a declaração do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, apelando para a coordenação dos bancos centrais na adoção de medidas, criticando valorizações competitivas do câmbio e ainda dizendo que bancos centrais têm que se ater e não desistir do equilíbrio de preços. O Japão voltou a falar novamente em flexibilização, a Itália em injeção de 40 bilhões de euros no sistema financeiro, a China injetou na semana que passou 382 bilhões de yuan e também o presidente do Banco Central inglês, do BOE, o Carney, falou sobre a possibilidade de ter maior flexibilização, não necessariamente com redução da taxa de juros, mas usando algumas ferramentas. Mas a Alemanha fez o contraponto, sendo dura com a União Europeia e dizendo que o acesso do Reino Unido à União Europeia só seria viável com fronteiras abertas e livre passagem. A Escócia também deu um tom negativo, dizendo querer ficar na União Europeia, mesmo que isso custe a saída do Reino Unido. Irlanda foi na mesma direção. O FMI também disse que o Brexit terá impacto na economia da Europa e também na economia global, e os Estados Unidos, o vice-presidente do Fed, disse não saber exatamente quais seriam os impactos na economia americana. Em compensação, a Standard & Poor's e a Fitch, duas das três mais importantes agências de classificação de risco, reduziram o rating do Reino Unido em um degrau, e isso certamente vai encarecer posições do país na tomada de recursos. No meio de tudo isso, ainda tivemos alguns indicadores importantes saindo em diferentes países, no geral, comportamento misto, que acabou só agregando maior volatilidade aos mercados de risco. Na Alemanha, tivemos a confiança do consumidor GfK de julho, teve alta acima do esperado, para 10,1 pontos. As vendas no varejo de maio subiram 0,9, depois de terem caído no mês anterior 0,3, e a taxa de desemprego ficou novamente em 6,1%. Na zona do euro, tivemos o índice de sentimento econômico de junho, retrocedeu para 104,4 pontos, o esperado era 104,7 pontos e a inflação subiu 0,1% e anualizada mostra a taxa de 0,9%, taxa essa muito aquém do que gostaria o Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, tivemos indicadores sendo anunciados no período e seguiram, como tem acontecido nas últimas semanas, com comportamento misto. Saíram dados de renda e gasto pessoal com consumo, o deflator de preços, que subiu 0,2%, a taxa anualizada do deflator é 0,9%, e esse indicador é muito considerado pelo Banco Central americano. A confiança do consumidor do Conference Board evoluiu para 98 pontos, o que é um dado considerável, mas índices de atividade do mês de maio e junho se contrapuseram, alguns com comportamento de queda, outros com comportamento de alta. Tivemos ainda indicadores de atividade, PMI, para diversos países, todos com conotações positivas, quase todos acima dos 50 pontos, o que indica expansão da atividade industrial. E no mercado internacional, grande volatilidade,
dos preços das commodities. O petróleo teve boa alta durante um período, principalmente na sessão do dia 29/6, por conta de possível greve na Noruega e também de queda nos estoques de petróleo americano na semana anterior. O minério de ferro no mercado spot chinês com boa alta ao longo da semana, cobre indo na mesma direção e até as commodities agrícolas. Internamente, o lado político continuou a dar o tom negativo, com prisões e depois solturas do ex-ministro Paulo Bernardo, por exemplo, várias incursões da Polícia Federal em desdobramentos da Operação Lava Jato, declarações contrárias ao presidente Temer, feito pela presidente afastada Dilma. Tivemos ainda o prazo de votação do processo de impeachment alongado para o final de agosto. No início de agosto a comissão vota, mas em plenária só no final de agosto, até aqui. E também tivemos Renan Calheiros, presidente do Congresso, dizendo que pretende votar alguns temas polêmicos, como a independência do Banco Central, o processo de terceirização, jogos de azar, despesas legislativas e tetos de despesa da União, além de ter feito críticas durante a semana à lei de delação premiada. Na economia, dados ruins de desemprego na PNAD subiu para 11,2%, queda da massa salarial de 3,3% no mês de maio, a produção industrial de maio ficando estável, mas mostrando queda no ano de 9,8%, déficit primário até o mês de maio de 13,7 bilhões de reais, déficit nominal de 604 bilhões de reais, chegando a 10,08% do PIB, dívida bruta em 68,6% do PIB. E no último dia da semana, no final da tarde, ainda tivemos o saldo da balança comercial do mês de junho, 3,9 bilhões de dólares de superávit. O superávit no ano ficou no semestre de 23,6 bilhões, mas muito em função de queda nas importações e taxa de câmbio favorável. Também durante a semana tivemos a divulgação do relatório trimestral de inflação, uma posição um pouco mais realista do Banco Central com relação à inflação de 2016, que subiu para 6,9%, PIB encolhendo menos do que o esperado e menos do que no último relatório, 3,3% negativo, e também a primeira entrevista coletiva do novo presidente Ila Gondfan, falando da convergência da inflação para a meta ao final de 2017, descartando metas ajustadas de inflação e enfatizando a desinflação. Desinflação essa que toma contornos mais positivos com a própria queda do dólar ao longo da semana. Isso permitiu uma leitura de que a Selic vai permanecer estável em 14,25%, pelo menos até o mês de outubro, mexeu com a taxa de juros de curto e longo prazo e, principalmente, como eu disse, mexeu com a taxa de câmbio. Um pouco mais tarde, o Conselho Monetário Nacional manteve a meta de inflação do ano de 2018 em 4,5%, havia expectativa de que pudesse mexer um pouco para baixo, e também manteve a TJLP com taxa de juros de 7,5%. Na Bovespa, faltando um dia ainda para completar o mês de junho, os investidores estrangeiros tinham ingressado com 644 milhões de reais na Bovespa, e o saldo do ano subiu para 12,11 bilhões de reais. Resultado da semana, índice Bovespa em alta de 4,25%, 4 pregões seguidos de alta, o índice atingindo 52.253 pontos, no último dia da semana uma alta de 1,37%. Na semana, o Dow Jones também teve alta de 3,14%, também 4 dias de alta seguido, Nasdaq com alta de 3,29%. O dólar, na posição contrária, teve uma queda na semana de 4,35%,
cotado a 3,231, no mês de junho, uma contração de quase 11%. Expectativa para o próximo período, realmente está muito complicado estimar os mercados, o comportamento dos mercados de risco no curto prazo, dada todas as injunções externas e internas. Do lado externo, ninguém se arrisca muito a saber quais são os efeitos decorrentes do Brexit sobre a economia global e também qual será a resposta efetiva de governos e bancos centrais. Todos têm feito e mostrado que existem contingências a fazer, mas as demonstrações até aqui foram muito pequenas. Os mercados reagiram negativamente no primeiro momento, positivamente no restante da semana, porém os efeitos sobre a economia ainda demoram a acontecer e realmente são presíveis. Com isso, nós queremos dizer que a recuperação, a vida na Bolsa, nesses 4 pregões não é alguma coisa que a gente possa chamar de definitiva, ficando ainda por conta dos desequilíbrios que podem acontecer. Aqui, ainda mais com os ajustes que terão que ser feitos na economia e graves problemas políticos que ocorrem quase que todos os dias, além da percepção de fragilidade do presidente Temer, dado pela pesquisa Ibope, que aprovou como ótimo ou bom 13% apenas, além de da necessidade de mudar a estratégia para atrair investidores externos e locais para realizar investimento. Mesmo com tudo isso, nós continuamos otimistas com relação à performance do mercado, apesar de entendermos que a volatilidade vai permanecer, mas dentro de uma tendência maior de alta e de recuperação das bolsas. Para isso é preciso ultrapassar definitivamente 51.600 pontos do Ibovespa para abrir espaço para 54.000, depois 55.000 e provavelmente 58.000. Mas para que isso aconteça é fundamental que os mercados no exterior também tenham e trabalhem num ambiente positivo. Eram essas as considerações, tenham todos um bom final de semana. Marcamos encontro para a próxima segunda-feira, bem cedo por aqui. E não deixem de ler o texto, o resumo da semana. Até lá.